Olá, alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos de hoje? Olha lá, vamos ler e compreender fragmentos de um romance, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, vamos identificar a sílaba tônica em palavras, reconhecer a classificação de palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Agora eu quero convidá-los a ler comigo, o fragmento do capítulo 2 do nosso romance A Ilha Perdida. Você já leu esse romance? Já teve a curiosidade em saber como é essa história? Se não ainda, por favor, faça isso, Procure esse livro, que é bem interessante, certo? Vamos lá então à leitura. A Ilha Perdida. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ir ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: "Que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos?" Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção da ilha. "Quem mora lá? Será possível? Chame o Bento para perguntar." Bento era o filho da cozinheira Eufrosina. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força: "Bento! Ô, Bento, vem cá!" Ouviram uma voz lá embaixo do morro respondendo: "Já vou!" Encontrou os 4 meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. Henrique perguntou: "Bento, você sabe se mora gente naquela ilha?" Bento olhou em direção da ilha e coçou a testa. "Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade." Desse dia em diante, Henrique e Eduardo não falaram mais na ilha, mas não pensavam noutra coisa. Durante o dia, passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Alimentavam um único desejo: seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Tinham resolvido seguir para a ilha. Lá estava a canoa preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para conduzi-la rio abaixo. Olharam o Paraíba. Estava calmo e as águas espumavam nas margens. Eduardo observou: "O rio parece que cresceu, Henrique. Hoje está maior que ontem." Preocupado em empurrar a canoa para longe da margem, Henrique respondeu: "De certo é por causa das chuvas. Tem chovido muito nesses últimos dias, mas nós voltaremos cedo. Não há perigo." E com o esforço que fez ao empurrar a canoa, Henrique caiu dentro da água, molhando-se todo. Com toda a calma, Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e com o outro impelia a canoa para longe da margem. Ela começou a deslizar rio abaixo e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento. E se Henrique perdesse aquele remo? E se não soubessem voltar? E se o rio enchesse mais? A canoa descia vagarosamente. De vez em quando o Henrique remava um pouco, observando-a sempre na mesma direção. Viram lindos pássaros nas margens. Outros passavam gritando sobre as cabeças dos dois. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar, pois sentia toda a roupa molhada grudada no corpo. Depois de algumas horas, avistaram a ilha. Eduardo foi o primeiro a divisá-la e deu um grito de satisfação: "Henrique, veja, é a ilha!" Ficou de pé na canoa, mas quase caiu e quase fez a canoa virar. Sentou-se assustado. Bom, olha que história interessante, Você já foi até uma ilha? Conhece? Como será viver em uma ilha? Será que é legal? Uma das coisas que existe na ilha é o isolamento.
isolado pela água, né? Então, água por todo lado. Então, o deslocamento sempre é por uma embarcação. Então, é diferente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Que nos deslocamos de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta, enfim, temos outros meios de transporte, certo? Então, vamos lá. Chegamos à nossa primeira atividade de hoje. Leia o trecho e responda o seguinte: a partir do contexto, explique o sentido da expressão destacada, a palavra impelia. Já voltamos. Legal, e aí? Você descobriu então o sentido dentro do contexto? O que é contexto, professor? Sempre dentro da língua portuguesa, as palavras têm diversos significados. Se eu vou lá procurar no dicionário, geralmente tem significado 1, significado 2. De acordo com a palavra, né, o número vai aumentando, certo? Então, dentro de um certo contexto, o significado se modifica. Então, vamos ver aqui, neste contexto, qual é o sentido que foi utilizado. Vamos lá? Impelia. O que significou aqui? Ó? Henrique empurrava com força ou estava remando, né, a canoa. Então, impelia. Então, forçava a canoa a ir adiante. Certo, pessoal? Muito bem. Agora, atividade número 2. Vamos lá. Leia o trecho e responda o seguinte. Retire do trecho todas as palavras acentuadas. Pronuncie-as pausadamente e depois faça a separação das sílabas. Já retornaremos.
Legal, pessoal. E aí, conseguiram fazer essa divisão, separação silábica das palavras? Perceberam quais eram as palavras acentuadas aqui dentro do nosso trecho? Né? Temos que perceber isso por quê, professor? Porque de acordo com a separação das sílabas, nós vamos classificar essas palavras, lembram lá? Com o nome, oxítona, paroxítona, proparoxítona, e de acordo com as regras, algumas delas são acentuadas, outras não, certo? Então vamos adiante lá, conferir. Olha lá, esplêndido. Então temos aqui 4 sílabas para a palavra esplêndido, certo? Percebam lá onde está a acentuação. Está em qual sílaba? Vamos lá, sempre do final para o começo. Então começo lá, 1, 2, 3. Então, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então está acentuada com acento circunflexo na antepenúltima sílaba. Como que nós chamaríamos isso? Quando está na antepenúltima, nós chamaríamos de proparoxítona, certo? As proparoxítonas dentro da nossa língua portuguesa são sempre acentuadas, então você não pode esquecer disso. Paletó, vamos lá ver como ficou. Paletó. Foi dividido em 3 sílabas, certo? Mas essa divisão em 3 sílabas, eu percebo que a acentuação está lá na última sílaba. Como nós chamamos essa palavra lá na última sílaba acentuada? Oxítona, certo? Então, a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, é a última. Então, observem sempre isso, beleza? Vamos relembrar então esses conceitos, de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Vamos lá. As proparoxítonas são todas acentuadas graficamente, todas. Então aqui eu não confundo. Sempre que eu perceber que uma palavra é proparoxítona, eu não vou ter dúvida alguma sobre acentuar ou não. Agora, quando eu tenho lá palavras diferentes, que são paroxítonas ou oxítonas, aí eu já tenho que ver se aquela regra, vai pedir para eu acentuar ou não, certo? Olha exemplos aqui, ó. Então, esplêndido, único, últimas e pássaros. São exemplos, então, de palavras proparoxítonas. Agora vamos falar das paroxítonas. Elas são acentuadas graficamente quando elas têm certas terminações lá na palavra. Então, vamos ver aqui, ó. São acentuadas graficamente quando elas terminam em R, L, N, X, PS, A e tio em cima, A, tio e S, que aí marca o plural, o A, o tio, A, o tio e S, o EN, uns, o M, o NS, o S, I, IS e quando termina em ditongo. Lembra lá o que é ditongo, pessoal? Ditongo é quando eu tenho 2 vogais dentro da mesma sílaba. Elas não se separam nesse caso quando é um ditongo, certo? Vamos lá. E as oxítonas? Oxítonas são acentuadas graficamente quando eu tenho as terminações em A, AS, E, ES, O, OS, EM e ENS, certo, pessoal? Então, professor, é fácil de lembrar isso? Não é fácil, pessoal? Mas na escrita, geralmente, nós vamos percebendo. E aí, a partir de uma outra palavra, opa, como que se escreve parabéns? Eu lembro que tem um acento, então eu vou tentar ver outras palavras que terminam em ENS, ENS, para perceber que elas também podem ser acentuadas, certo? Então, eu vou comparando uma palavrinha com a outra para tentar descobrir a regrinha de acentuação. Isso facilita bastante. Agora, então, chegamos à nossa terceira atividade. Eu peço que você observe, então, as palavras aqui e veja aqui o seguinte, quantas sílabas tem cada palavra? Identifique se elas são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e explique como que você chegou a esta conclusão. Já retornaremos.
Legal, pessoal. Vamos ver então como ficou aqui essa divisão, como nós vamos classificar as palavras observadas, né? E como que vocês chegaram à conclusão de que elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos lá então. Olha lá, vamos reparar aqui. Esplêndido, olha lá. É dividido então em 4 sílabas, certo? Como que eu percebo isso? Se eu fizer a divisão correta, eu vou saber que tem 4 sílabas. Às vezes, por algum erro, eu penso longe e acabo, confundindo. Então, tem que tomar cuidado sempre na divisão das sílabas, senão eu vou errar na classificação da palavra. 4 sílabas. Quando eu tenho 4 sílabas, não importa o número de sílabas, aliás, eu tenho que observar o quê? Onde a acentuação foi colocada. Sempre a acentuação é gráfica, professor? Não, nem sempre a acentuação ela pode ser visualizada lá na palavra. Às vezes nós temos o chamado acento prosódico. E no acento prosódico, a palavra tem lá uma sílaba tônica, porém eu não percebo o acento na hora da escrita, certo? Eu só percebo na hora da pronúncia. Então, olha lá. Aqui, ó, é proparoxítona. Por que é proparoxítona? Porque a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, que nós chamamos de sílaba mais forte, né? Nome técnico, sílaba tônica. O popular é a sílaba mais forte. Paletó. Olha lá, o que aconteceu com a palavra paletó? Foi dividido em 3 sílabas, certo? Chamamos de oxítona por conta do acento estar na última sílaba, né? Esse acento gráfico marcou então a minha sílaba tônica, que foi a sílaba mais forte dentro da minha palavra. Correto? Muito bem. Vamos então conferir o que nós abordamos dentro da nossa aula. Fizemos a leitura atenta de fragmentos do romance A Ilha Perdida. Então, A Ilha Perdida é um livro bacana que vocês podem ler e com certeza não vão se arrepender dessa leitura. Fizemos a identificação e a classificação de palavras, de acordo com o quê? Com a sílaba tônica. Então, quando a ordem da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, vai se modificando, eu tenho ali diferentes classificações. Oxítona, quando a última sílaba tônica, a sílaba é mais forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, que é a mais forte. E proparoxítona, quando é a antepenúltima sílaba, a mais forte. Certo? Muito bem. E de acordo com isso, nós vamos ter as regrinhas de acentuação. Valeu, gente. Obrigado, então, por estar aqui conosco. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Até breve.